Bem, vamos falar agora de humanismo e renascimento. Nessa ordem mesmo. Porque o humanismo, gente, ele começa a se construir ali no século XI, né, quando surgiram as primeiras universidades laicas. Universidades não ligadas à igreja diretamente, porque até então as universidades eram religiosas, né, da igreja, né, católica. E o Renascimento ele ocorre principalmente ali na transição de Idade Média para Moderna, né? Quer dizer, são movimentos que inclusive estão imbricados, né? Quer dizer, muito do Renascimento foi influência do humanismo. Então, aqui algumas perguntas para nós, né? O que foi, onde, quando ocorreu esse movimento, que foi esse Renascimento? Bem, foi um movimento científico-cultural, né? Que surgiu ali na transição da Idade Média para a Moderna, né? Um movimento que ocorre, né, a princípio dentro da Europa, mais especificamente na Itália. Agora, quando colocamos aqui que é um movimento científico-cultural, gente, é porque, assim, há uma inter-relação, né, uma troca, estão praticamente indissociáveis, a ciência e a arte. Porque a arte, ela busca na ciência algum aperfeiçoamento. Vou usar, por exemplo, da geometria para poder dar ideia de profundidade nas obras, que até então pareciam que as obras estavam num plano só. Quer dizer, além disso, é nessa época que a tinta a óleo ela é empregada nas pinturas, dando a estas mais, vamos dizer assim, mais nitidez, mais realidade. Então, surge na Europa, mais especificamente na Itália, e depois se expande, e ali na transição de Idade Média para Moderna. Foi um movimento, né, com uma busca, um resgate da cultura greco-romana. Né? Daí porque se dizer que a grande característica é o classicismo. E o que é o classicismo? Né? Faz referência às sociedades clássicas. Quais sociedades clássicas? Grécia e Roma. Então eles buscam, né, resgatar, retomar a arte clássica. É a grande influência. E outra, se eles buscam resgatar essa antiguidade clássica, eles desprezavam a cultura medieval. Tá? E são duas características fundamentais para entender esse movimento. Bom, o que colaborou para que esse movimento ganhasse força? A burguesia está surgindo. Muitos burgueses precisavam de afirmação, né? Afirmação enquanto classe, enquanto pessoas, na sociedade que é marcada ainda por um traço hereditário, né, de estamento, onde o teu papel na sociedade era determinado praticamente pelo teu nascimento. Se filho de nobre, tu vai ocupar altos cargos dentro até de governo. Né? Se for servo, trabalha o tempo todo para sustentar, bancar outras classes. Né? Quer dizer, então essa burguesia ela vem trazendo transformações para essa sociedade. Além disso, essa burguesia também que ela realizava o comércio, ela interligava áreas. Né? Quer dizer, promovendo também o intercâmbio cultural, levando, expandindo as obras. Né? Quer dizer, mais pessoas passam a ter conhecimento dessa arte. Outro ponto importante é a invenção da imprensa, né? Porque com a imprensa, o que nós vamos ter? Uma divulgação das obras, né? Quer dizer, elas conseguem se expandir, chegar a mais pessoas, consequentemente, mais pessoas, mais compradores para as obras, né? E isso acaba fazendo com que colabore, no caso, com essa disseminação, com essa expansão desse movimento cultural e científico, claro. Bom, as fases desse renascimento. Primeiro, o Trecento, fase que quando surge, né, o Renascimento na Itália ainda, é um período ainda de formação, né, e fica restrito à Itália, o Trecento. 400 seria, vamos dizer assim, o ápice, é quando ele já se consolidou, se organizou, ele passa a se expandir, não fica só na Itália. E o 500 já para o século XVI, né? Então nós temos ali reforma protestante surgindo, contra-reforma e perseguição
a grande parte desses artistas. Quer dizer, uma fase de retração, de enfraquecimento do movimento. 300, surgimento na Itália. 400, né, século XV, seria o auge ali, né, quando se consolida e se expande, e 500 seria o enfraquecimento. Bom, aqui, né, por que na Itália? Primeiro, sede do antigo Império Romano. Isso aí já fala muita coisa. Né? E lembre que muitas das obras dos antigos greco-romanos estavam ali nas universidades, nas bibliotecas, melhor dizendo, dentro do Império Bizantino de Constantinopla. E que, a partir da queda de Constantinopla, quando ela foi dominada pelos árabes, o que aconteceu? Muitos desses sábios, desses artistas, que estavam antes em Constantinopla, migraram para a Península Itálica. Né? E muitas das obras também que estavam em bibliotecas do Império Bizantino também foram resgatadas e levadas para Roma. Então, tudo isso colaborou, né, para esse início do Renascimento da Itália. Bom, outro ponto é que a burguesia, né, ela começa a se organizar ali. E a burguesia mercantil, né, que ela começa a realizar as trocas comerciais, grande parte dessa burguesia, estava na Itália. Florença, Gênova, Veneza. Né? E essa burguesia, essa burguesia mercantil, né, grande parte deles eram mecenas. Praticavam o mecenato. O que era isso? Eram aquelas pessoas que financiavam artistas, né, que protegiam artistas, que incentivavam a arte, né, e esse financiar, bancar, sustentar muitas vezes os artistas. Né? Aqui, por exemplo, nós temos alguns destaques. Né? E o grande destaque aqui, gente, seria essa família Médici. Né? A Casa de Médici, ela teve muito destaque nesse Renascimento com a prática do mecenato. Então não eram só comerciantes, não. Né? Reis bancaram, financiaram artistas. Quer dizer, eram diversas pessoas. Mas percebam aqui a grande quantidade de pessoas ligadas, né, principalmente ao contexto italiano. Bom, característica, gente, humanismo. Como eu falei, surge a partir do século XI com as universidades laicas, não religiosas. E esse humanismo, ele procurava valorizar mais o ser humano. Por isso que diz que ele está ligado com o antropocentrismo. Né? Quando o ser humano ele passa a ser o centro das discussões, das obras, em contraposição ao teocentrismo medieval, onde era Deus o centro das preocupações. Explicar a existência de Deus e da alma na Idade Média. Agora não, é o ser humano. Né? Quer dizer, o ser humano com os seus sentimentos, né? Com a sua razão, a sua forma de pensar, o individualismo, pensam diferente, agem diferentes. As famílias, elas têm intrigas, elas brigam entre si, as pessoas, elas não pensam iguais. Porque até então, na Idade Média, a igreja queria criar uma sociedade homogênea. Ou seja, que pensassem iguais. Quem pensasse diferente poderia ser perseguido pelo Tribunal da Santa Inquisição ou Tribunal do Santo Ofício. E no trazer para essa arte, esse humanismo, né, o ser humano ele ganha humanidade. Eu digo sempre isso, né? Ele ganha humanidade. Porque se buscarmos as obras de Idade Média, não mostra essa humanidade. As obras parecem que são estáticas. A afeição, a expressão facial das pessoas parece estática, inerte. Agora não. Percebam aqui na Pietà, né, do Michelangelo, né, mostrando aí a figura de Maria, né, mostrando ela que sentimento, né, maternal da mãe que acolhe o filho morto. Né? Percebam nessa outra obra do Dürer, né, quer dizer, o sofrimento de Cristo, ou Cristo melancólico. Né? Percebam só a humanidade de Cristo aí. Quer dizer, típico desse renascimento. Né? Vai dizer, mas trabalha só com a emoção? Não, não é isso. Trabalha com racionalidade e tudo mais? Sim,
mas o ser humano, como eu digo, ele passa a ser humano. Se até então não se nas obras não se retratava o amor, o ódio, porque a igreja não permitia, agora vai ser retratado. E isso fica muito claro nessas duas obras. Bom, outra característica, o antropocentrismo, como eu falei. O ser humano, o homem, né, ele passa a ser o centro dos debates, né, o centro das discussões, e não mais Deus do teocentrismo medieval. E nessa obra aqui, no Homem Vitruviano, da Vinci, percebam aqui o que nós temos. Né? Uma junção, né, do sagrado, né, e do que seria matéria, né, dentro dessa racionalidade. Então percebam, o círculo representando a divindade, né, o quadrado, que seria para a antiguidade a manifestação da matéria, né? Então, nós temos a junção dos dois, do que seria a divindade e a matéria. E aqui, ó, o pentagrama, né? A pessoa, né? O homem, nesse caso, aqui o braço, no pentagrama, e aqui nós temos também, percebam, né? Aqui com as pernas e braços abertos, só que o braço um pouco mais inclinado no pentagrama. Então ele mostra ali que seria a nossa personalidade aí, os 4 corpos da personalidade, né? Físico, energético, emocional, o mental inferior, mas ele mostra a cabeça do que seria a base da racionalidade, ao qual ele deu muita importância. Né? Dentro disso ainda, o que nós temos? A cruz. Quer dizer, aí que você percebe aí, a cruz, o círculo da divindade, o quadrado da matéria, então que seria ali o homem em busca do sagrado. Né? Quer dizer, então perceba aí a junção, né, do que é o sagrado, do que é a matéria. Né? Então percebam também que a temática religiosa, até em outras obras, elas não são abandonadas. Ok? Então dizia assim, eles privilegiavam a razão e eram ateus. Não era isso. Grande parte deles não era, não. Tá? Então, bora lá, gente. Então, assim, o que nós temos agora, né, como característica aqui? Nós temos o individualismo, valorização da capacidade de criação e o espírito de competição. Né? Então, nisso aí é o que eu coloquei há pouco. Né? O ser humano ele ganha poder transformador. Até então, era como se o ser humano ele fizesse apenas o que era mandado por Deus. Ele não tinha poder de decisão nenhuma. Agora não. O ser humano, até então, nas obras da Idade Média, ele parecia que agia em conformidade um com o outro. Não se pensava diferente, não se agia diferente. Agora não. Percebam aí que nessa obra, no Romeu e Julieta, mostra intriga entre famílias, né, as brigas, disputas, a diferença de classes sociais, e mostra o amor, que nas obras de Idade Média não era retratado nesse amor de contato. Era um amor à distância, né, um amor platônico, idealizado. Agora não. É um amor real, né, quer dizer, de contato, que mostra que não é só o amor, a intriga, as brigas, as disputas, que é próprio também do humanismo, do ser humano. Então, o ser humano, ele pode ser, um é voltado ao comércio, o outro tem outra habilidade, ele é um ferreiro, quer dizer, cada um tem a sua habilidade. E mesmo dentro da mesma atividade, há competição humana. Quer dizer, é o individualismo. Outro ponto para nós também, hedonismo. Né? Na Grécia Antiga, busca dos prazeres sensoriais, de trazer alegria, né, de trazer contentamento. Quando chegamos na Idade Média, qual era a grande preocupação? Será que eu vou ser salvo? Deus, né, alma, né, quer dizer, havia uma preocupação constante em ser salvo. Aí, para os renascentistas, buscando essa influência do hedonismo na Grécia Antiga, buscava também esses prazeres sensoriais, buscar felicidade e não se preocupar tanto com esse pós-vida. Né? E aqui nessa obra, né, nós estamos vendo agora, né, o nascimento, né, o da primavera, né, no caso da primavera. Então percebam o que nós temos aqui, olha só. Né? Aqui mostrando que vai ser o nascimento da primavera,
Mas percebam só aqui, principalmente essas moças, as três graças, né? A Aglaia, a Thalia e a Eufrósina, mostrando ali a ideia de encantamento, de prazer, né? Quer dizer, de estar aproveitando esse momento. Né? Percebam também aqui o Eros, né? Despertando o amor, que vai trazer a felicidade, de repente. Quer dizer, então é a época de transformação, né? Desse ser humano, né? Buscando o prazer, a felicidade, né? O contentamento. Percebam nessa obra também, gente, essa íntima relação, que era característica do Renascimento, essa relação com a natureza, esse naturalismo, né? Quer dizer que é típico também do Renascimento. Aqui, outra característica, o racionalismo, né? E aqui, gente, nós temos um ponto fundamental, né, nesse contexto. Esse racionalismo aí do Maquiavel, né, ele é considerado como o pai da ciência política moderna. E o Maquiavel, ele levou para a política a racionalidade. É algo do você não tem que agir com a emoção, mas com a razão. Não importa como você vai chegar ao poder ou como você vai permanecer no poder. O importante é que você permaneça. Os métodos são seus. Algo que ele dizia assim: você pode ser o mais feroz dos lobos, mas diante do povo, seja o mais singelo e dócil cordeirinho. Era algo do seja dissimulado, se preciso. Outra, se alguém querer ser importância próxima a você, essa pessoa é uma ameaça ao seu poder. Destrua. Arrume algum motivo, de alguma forma, para destruir essa pessoa. Senão ela pode tomar o teu lugar, o teu poder. Né? Então ele leva a racionalidade para a política. Aí tu vai dizer, mas ele não era ético, como nós falamos, né? Por isso que alguns delegam a ele, não é, a frase de que os fins justificam os meios. Não foi exatamente ele, mas só analisar os pormenores. A obra dele, ela vai nesse caminho. A outra, aqui, gente, percebam só a questão da geometria até nas obras, para dar ideia de profundidade, né? Como traçava as linhas, né, em conformidade para ir como se fosse diminuindo, né, os objetos para dar, ou a pintura, no caso, para dar ideia de planos primários e secundários, terciários e assim por diante, né, que era típico. Então, como nós falamos, há um imbricar, né, uma associação entre ciência e arte. Aqui, gente, percebam outro ponto muito importante, né, para percebermos a diferença das pinturas da Idade Média, aqui as Três Graças, parece que estão no mesmo plano, não há um plano, um primeiro plano, um segundo, a ideia de profundidade, aqui na esquerda, ó. Na direita não. Outra, como eu falei para vocês, a ideia era se criar uma sociedade homogênea. Parece, ó, que são iguais, ou muito semelhantes. Aqui, ó, não, são bem diferentes. Outra coisa, aqui dentro do Renascimento, buscavam fazer a pintura a mais fiel possível, né, ao que eram as pessoas, pelo menos a ideia que se tinha delas. Aqui não, ó, não há formas corporais, nada que pudesse despertar sentidos, desejos. Né? Aqui nós temos uma outra obra, né, outra característica do Renascimento, que é o naturalismo, né, que seria um interesse, né, pela anatomia humana, né, pelo detalhe nas pinturas, né, corporais, né, pelo gesto, pelo movimento. Né, e além, evidentemente, dessa ligação desse ser humano, né, em harmonia até com a natureza. Percebam na obra, como viu em outras anteriormente, algo semelhante, né, dessa preocupação, dessa ligação do ser humano com o meio em que ele vive. Né, e, evidentemente, a preocupação com os traços, né, com a pintura, a ideia de movimento. Lembrem que essa obra aqui, ó, não dá ideia de movimento. Já aqui não, nós temos uma ideia de que elas estão dançando, estão se movimentando, estão no deleite, estão, né, em felicidade. Né? A ideia de movimento, que é o que nós colocamos aqui. Bom, outra característica, e aqui é bem interessante,
que são as críticas à Idade Média, críticas à sociedade medieval. No Erasmo de Roterdã, no Elogio da Loucura, ele faz críticas, ele satiriza a igreja da época dele. Né? Quer dizer, a ideia era que a igreja se renovasse, ela se reconstruísse, devido principalmente a muitas falhas dos membros da igreja, né? Até por conta do tipo de sociedade em que viviam. Então, criticava aí, por exemplo, moralidade de religiosos. Quer dizer, é uma crítica à sociedade, a uma instituição da Idade Média, que era a maior instituição, na verdade, da Idade Média. Já a obra do Miguel de Cervantes, né, o Dom Quixote de la Mancha, ela faz ela satiriza, né, a cavalaria medieval, o nobre medieval, mostrando aí o Don Quixote como aquele sonhador, né? Claro que desconectado do tempo dele, está mais à frente, mas um ser desastrado, né? Quer dizer, é uma sátira à cavalaria medieval, é uma sátira a uma grande referência que se faz à Idade Média, que é a cavalaria. Daí a crítica à Idade Média. Bom, questionamentos. Primeiramente, para fechar aqui o nosso raciocínio. O Renascimento foi uma continuidade da cultura greco-romana, já que serviu de inspiração a pensadores modernos? Não. Não foi uma continuidade. Apenas serviu de inspiração. Gente, o espaço entre uma e outra, a Roma Antiga, Grécia e Roma Antiga, e a Idade Moderna, é um espaço de quase 1000 anos. Você vai transplantar culturas? Não. Influências, sim. Agora, mudar a estrutura, as personalidades, né, a cultura, impossível mudar, né, uniformizar essa cultura. Os pensamentos são diferentes, o contexto é diferente. Influências, sim, mas renascer uma cultura, não. Ela apenas vem ali como uma inspiração. Outro ponto. O período designado pelo renascentista como Idade Média é dotado de precisão ao qualificar este como Idade das Trevas? Também não. Ambos são termos preconceituosos. Idade Média, mediana, medíocre. Eles se auto-intitulavam modernos, os renascentistas. Em contraposição, a Idade Média, medíocre. Já é um termo preconceituoso, como se culturalmente a Idade Moderna fosse superior. Era apenas um padrão cultural diferente, mais baseado na racionalidade do que nos dogmas religiosos. Mas eram culturas diferentes, apenas. Né? Outro ponto, dizer que era uma idade das trevas, um sono profundo de 1000 anos, um período de inércia cultural, também é outro erro. Dizer que foi uma idade das trevas. Porque, gente, o foco cultural era apenas outro. Quando você fala que foi uma idade das trevas, está dizendo sim, há culturas superiores. A da Idade Moderna é superior. E não era. Eram apenas culturas diferentes. Então, uma visão mais eclesiástica, religiosa da Idade Média, sim. Essa outra é mais racional, tudo bem. São apenas diferentes. Fechando aqui, concluindo. Olha lá. Enquanto o homem medieval era temente a Deus, envolvido na cristandade e acomodado às restrições servis, o homem moderno tornou-se crítico, individualista, envolvido no espírito de competição capitalista. Certo, mas cuidado com uma coisa. Não pensem numa sociedade uniforme, tá? Não todos passaram por esse momento. Nem todos vão se tornar individualistas. A sociedade vai continuar, muitos ainda, com forte influência religiosa. O capitalismo ele vai ganhar o mundo. Nem todo local. Vários locais vão permanecer ainda com traços feudais até aqui próximo ao século XX. Tá? Então, sim, há diferença de pensamento? Sim. Né? O Renascimento trouxe uma nova forma de pensar a sociedade. Certo? Gente, ficamos por aqui. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.